amigos, estou aqui com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade. Quero agradecer imensamente a professora Suzy pela dedicação, amorosidade e paciência com que ela conduz o núcleo de estudo Pietro Baldi, que acontece em nossa casa quinzenalmente, mas que agora, no momento, estamos no formato virtual. O professor italiano Pietro Baldi, filósofo e espiritualista, construiu uma obra de 24 volumes e, juntamente com a literatura da doutrina espírita, se tornaram assim referência para o nosso estudo. E eu me sinto assim honrada, verdadeiramente honrada, em compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado. Rogamos a espiritualidade maior nesse momento, pela sua presença, nos inspirando e nos fortalecendo na fé. O nosso tema de hoje são as unidades coletivas. E não por acaso, eu trouxe agora já no início a fala de Jesus, no intuito de que essa fala seja um instrumento contundente para a construção de um pensamento que vamos desenvolver agora nesse estudo. E Jesus então fala: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Jesus já traz esse sentido de unidade, nós com Ele e todos nós com Deus. Quando no Livro dos Espíritos, na questão 1009, diz gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, o Espiritismo anuncia um domínio de uma lei de unidade em todos os aspectos da criação. É a admirável unicidade conferida à vida. Ensina que o Espírito é o único habitante da criação e responsável por essa manifestação existencial em quaisquer de seus mais variados aspectos e lugares. A vida se tornou assim um processo único, semelhante, para todos os seres que a experimentam. Desde a mais simples, como bactérias, vírus, aos animais superiores, aos homens, todos estão subordinados a idênticos princípios de manifestações, diferenciando-se somente pelos estágios evolutivos em que se encontram. Não só do nosso orbe, mas também se aplica ao cosmo infinito, inclusive nas esferas invisíveis. Todos são membros, são os mesmos filhos de Deus, vivendo igual processo de aquisição dos atributos da perfeição absoluta que é Deus. Encontramos também na questão 540, do Livro dos Espíritos, onde está escrito: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo, admirável lei de harmonia que vosso espírito limitado ainda não pode entender. Aqui também percebemos uma essência que une o átomo ao arcanjo em toda a sua trajetória. Uma unidade de essência. No livro A Gênese também está escrito: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então compreendemos que todas as almas são da mesma essência e que não há diferença senão quanto ao progresso realizado por cada uma. Todas têm o mesmo destino, todas alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho ou a vontade de cada uma. Ou seja, toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e todos os seres que gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, ou seja, cada um segundo as suas obras. Então,
Mesmo ao enumerar esses elementos gerais da criação, a doutrina espírita nos apresenta espírito e matéria como entidades distintas, temporariamente unidas na composição do universo, porém diferenciadas quanto à origem, à natureza e às propriedades diversas. Mas na questão 27, nós aprendemos que esses dois elementos fundamentais, espírito e matéria, eles se interligam por meio de uma terceira substância intermediária, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é o mediador dessa ação do espírito sobre os elementos físicos. É uma essência que recebe a classificação de matéria, mas embora esteja em estado de rarefação. Assim, o universo, Deus, espírito e matéria, em variados estados, apresentando como entidades independentes, mas ainda assim todas vindo de uma única fonte, o hálito do Criador. Sem saber, sem perceber, nós, porque nossos sentidos não se habituaram a isso, nós vivemos numa grande ilusão de separatividade, sem perceber que tudo e todos estão interligados. As leis de unidades, elas fundamentam o princípio de coletivização. O Balde chama de princípios de unidades coletivas. Em obediência a esse princípio, as partes em que se divide o todo se reúnem sempre ao redor do núcleo do qual se originaram. Entretanto, cada um de seus elementos isolados, repetindo o mesmo modelo, se faz também um novo centro de ajuntamento e assim sucessivamente. Ou seja, tomemos como exemplo os átomos. São coleções de partículas distribuídas em níveis quânticos de energia. Os nossos organismos, conjuntos de órgãos. As agremiações humanas formam famílias. A Terra integra a sociedade dos planetas. Enfim, tudo se repete no mesmo fundamento, rumo a horizontes inconcebíveis por nós. Tudo constitui coletividades dentro de coletividades. Tudo existindo em torno de um centro maior que é Deus. Essa lei das unidades coletivas, ela vem expressar uma reação contra um impulso de fragmentação que atua no nosso universo. Essas leis têm a finalidade de nos reconduzir a essa grande unidade. Segundo esse princípio, por íntimo princípio divino, todos esses fatores fenomênicos se estruturam em unidades menores e que são a base de unidades maiores. Estamos falando do infinitamente pequeno ao imensurável, estabelecendo aí uma unidade substancial da criação. O Balde, ele apresenta uma noção dessa ideia ao afirmar que tudo é manifestação de uma única potência vibrátil, que produz todos os fenômenos que conhecemos, seja espírito, energia ou matéria. Tudo vibra. Só existe o movimento, um contínuo frêmito do movimento, onde a substância vibra. E aí o universo se converte para nós um grande organismo de inquietantes e permanentes oscilações, vibrações. Na atualidade, nós já compreendemos que essa matéria, ela não se sustenta sem uma inteligência organizadora. Ainda que mínima, detém em sua intimidade o princípio espiritual dessa sua formação. A composição desse universo material, ele tornou-se uma espécie de looping, que na linguagem da física quântica significa aquilo que gera movimento, que por sua vez o gera também, criando um ciclo vicioso sem início e fim. Isso fez para nós
com que essas partículas atômicas deixassem de ser pontos estáticos para se tornarem processos dinâmicos, imateriais, eventos interconectados. O Baldi fala desse universo interligado, dessa interpenetração de forças que é a base da vida. Ele gera um importante conceito de interconexão. Nos mostra em nosso plano que a existência ela não é isolada e que tudo se intercomunica com tudo. No seu livro A Grande Síntese, o Baldi traz a grande equação da substância. Ali, ele funde esse conceito unitário a todos os elementos que compõem o nosso universo, nos seus aspectos estáticos, dinâmico e conceitual, ou seja, uma substância pensamento que sai da mente do Criador e que sustenta o universo físico, energético e espiritual. Então, diante desse conhecimento, diante dessa percepção, dessa única substância que sustenta a vida de todos esses fenômenos que conhecemos em nosso plano, nós perguntamos: o que é que sustenta, o que é que justifica a existência desse separatismo egóico intensamente vivido por nós em nosso plano? Vamos recorrer ao professor Pietro Baldi novamente. Ele traz uma teoria da queda. Da teoria da queda, nós nos desvinculamos de Deus. Nos separamos, nos fragmentamos. Na sua tese, ele diz: somos anjos decaídos. Houve uma desobediência, uma quebra de hierarquia, um desconhecimento de Deus. Quando nós ferimos esse princípio, a hierarquia harmoniosa gera um efeito rebote, uma força extraordinária violenta que nos impulsiona e que nos traz até aqui. Somos como uma pequena bolha nesse vasto universo, contraídos. Para compreender melhor, eu lembro a professora Suzy, nos nossos encontros, quando ela quis explicar essa teoria da queda, e ela traz um exemplo assim, amorosamente duro, mas extremamente didático. Então ela traz assim a ideia. Exemplo: suponhamos que um indivíduo dirigiu alcoolizado, sofreu um acidente, está na UTI em coma, todo quebrado, sedado e sem consciência. E os anjos e arcanjos protetores, ou seja, os médicos, os enfermeiros, a família, vão cuidar desse politraumatizado para que ele vá ganhando saúde e aos poucos superando, tomando consciência. Um dia ele abre o olho, oh, que alegria. Um dia mexe o dedinho, oh, que alegria. Conquistas. Assim ele vai lentamente, gradualmente se recuperando, saindo de sua dor, que foi causada pela sua ignorância e pela sua rebeldia. Duro ouvir isso, não é? Mas esse é o nosso lugar. Na visão de Ubaldi, a queda não foi espacial. A queda não foi planetária. Não foi nem galáctica. Essa queda, essa separação, ela foi consciencial. Nós nos tornamos consciências aprisionadas. Sim, somos aqueles que caíram na inconsciência da matéria. Sim, nós passamos a existir nesse ciclo de morte, de renascimento, para readquirirmos através da evolução essa consciência plena que antes detínhamos de Deus e de nós. E quando Jesus nos caracterizou como raça de víboras, carentes de regeneração, pensamos que não se tratava de nós, e sim de homens maus da terra.
Mas agora não. Agora nós sabemos que somos esses habitantes da matéria, que somos esses seres rebeldes, carentes de regeneração, carentes de uma vida verdadeira, da plenitude do Espírito. Somos aqueles filhos perdidos da casa de Israel, a quem Jesus veio salvar. Nossa caminhada, com efeito, é um roteiro de regeneração e todos nós necessitamos, essencialmente, da redenção. Sim, fomos nós mesmos que fizemos essa trajetória. Não foi nosso Pai quem nos preparou esse roteiro da existência na carne, em vidas fragmentadas, entrecortadas pela morte, não. Que lamentável realidade, meus irmãos. Não fomos criados para essa estranha experiência. Nós nos precipitamos nela por egoísmo. Então, conhecedores desse princípio de unidade, torna fácil compreender que esse individualismo separatista é inadequado, nos aparta das grandes forças que sustentam a vida, que nos tornam pobres e miseráveis diante de uma abundância de vida infinita. Unificar é o sentido da vida, é o anseio natural que devemos mover na nossa caminhada evolutiva. Gilson Freire, no seu livro Arquitetura Cósmica, ele diz que buscar essa compreensão mostra que, apesar dessa visão separatista que insiste em habitar em nosso plano, nós não estamos sós, não estamos entregues ao caos. Não fomos abandonados à própria sorte. Nessa separação de Deus, Ele desce conosco na sua imanência. Gilson fala de forma poética, né? Nós habitamos um projeto arquitetônico divino, de origem divina, esculpido sob o domínio absoluto de ordem, da harmonia, da beleza, que foi concebido unicamente para a nossa felicidade. Então, essa concepção monista de Ubaldi, Deus, Espírito, energia, matéria, são substâncias da mesma natureza, interdependentes e integram um campo divino, mas que nada pode existir fora desse campo divino. Essa substância, ela não pode ser compreendida como uma base física. Essa substância é um fluxo do pensamento de Deus. Individua-se em toda essa manifestação fenomênica conhecida. A ciência de nossos dias, ela já se empenha em procurar por esse monismo substancial, que venha satisfazer a esse anseio por unicidade. Veja aí a grande teoria unificada. É uma aspiração que sempre moveu todos os grandes pensadores de todas as épocas, demonstrando que essa unidade é um modelo divino que impera em toda a criação. Mais uma vez, esse conceito de espírito, energia e matéria são elementos de idêntica natureza, que nos diferenciam apenas com um íntimo funcionamento dinâmico e nada mais. Esse edifício monista, essas três apresentações fenomênicas, espírito, energia, matéria, ela tem uma fonte, uma mesma fonte, e não são absolutamente geradas em separado, como nós pensávamos antigamente. O espírito é a ideia pura, a energia é a ideia dinamizada, progredindo no tempo. E a matéria, a mesma ideia, encarcerada no espaço. Quando Jesus nos fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ele comprova que a criação ela é regida por um princípio de humanidade, um princípio de unidade, que faz se desenvolver uniformemente em torno de um poder central e uma só semente. Definitivamente.
tudo que está presente na natureza tem esse princípio de unidade. Tudo se origina a partir de uma semente, de um núcleo irradiante. Por exemplo, nós somos uma unidade orgânica, uma única vontade operante de um eu central, que está aqui manifesto, né, em 100 trilhões de células, que nasceram de um único óvulo fecundado. Então, é a natureza manifestando, mostrando, confirmando todo esse pensamento. E confirmando essa beleza da natureza, quem me conhece sabe que eu amo as plantas, as flores, e eu assisti o programa Globo Rural, lá completando 41 anos. Eles fizeram um trabalho lindíssimo de pesquisa, trouxe novos conceitos do reino vegetal e mostrando essa vida vibrante na natureza vegetal e trazendo assim informações maravilhosas de uma colaboração, de uma interação incrível entre as árvores das florestas, né? Eles começam o programa falando: você já ouviu a voz da floresta? A árvore fala, tem sentimentos, tem sentimento parecido com dor. A árvore tem memória, é inteligente. Enfim, traz informações de uma interligação em que eles colocam as árvores como as copas se tocam, os galhos se encontram, mas existe uma comunicação intensa pelas raízes. Essas árvores, elas costumam competir por nutrientes como água, luz do sol, mas as raízes ali, existe uma verdadeira colaboração. A ciência ali comprovando que elas trocam nutrientes umas com as outras, trocam informações, ou seja, as árvores, elas conseguem enviar nutrientes para as árvores vizinhas, para o seu berçário, as suas mudinhas, numa consciência, numa coexistência belíssima. Então, essa alimentação, essa comunicação, eles chegam até a comparar com o Wi-Fi da floresta, de forma intensa e vibrante. E essa ideia de colaboração, de troca de nutrientes, eles citam um exemplo de uma árvore que tombou, e quando os cientistas chegam lá, os pesquisadores vão suspender ali aquela cambada de musgo, daquela árvore tombada, percebem que ali continua uma intensa vida. E o mais incrível disso, eles percebem que quem está sustentando aquela árvore tombada é a árvore do lado. Então, traz essa ideia de a coexistência depende de uma codependência. São diferentes organismos ali convivendo e formando essas comunidades. Eu achei incrível quando eles citam que essas árvores, elas conseguem enviar substâncias para atrair outros seres. E quando eles vêm, eles, atraídos por essa substância, acabam que na sua movimentação produz nova substância que ela necessita para sobreviver. Então, a gente percebe uma inteligência, uma força superior a tudo isso, conduzindo tudo isso, toda essa vida, em todos os planos.
O Trigueirinho tem um vídeo que são as árvores guardiãs, e que ele diz que essas árvores, elas são nossas guardiãs. Elas existem para filtrar os nossos pensamentos mais densos. E isso para mim me toca muito, porque é de forma silenciosa que fazem assim esse trabalho de zelo, de cuidado por nós, simplesmente doar, né? Se doa o tempo todo. Em forma. Elas não. Eles colocam lá no programa que elas não são só, não produzem só o oxigênio que é essencial para a nossa vida. Não. Elas transpiram e então elas liberam vapores de água que traz uma condição de vida agradável. Então, quando a gente busca ter esse olhar mais profundo, né, nós descobrimos esse movimento que se repete em todas e nessas infinitas manifestações do nosso universo. Então, eu volto a perguntar: o que justifica esse nosso separatismo egóico que insiste em viver no nosso plano? Querem um exemplo? A vacina na África. Nós vivemos um momento difícil que foi atingido em todo o planeta. A ciência desenvolveu o remédio, mas não conseguimos compartilhar com todos. Hoje nós temos países com vacina sobrando, mas a África não conseguiu. E por não ter conseguido, e por ter ainda dificuldades, aparece uma nova mutação. Mas agora os outros países que detêm essa condição maior, que negligenciou aquele espaço, aquele pedaço de terra, agora se vê tendo que olhar para aquele lugar negligenciado. Porque dali está saindo algo que vem incomodar a todos, que vem preocupar a todos. Esses países que têm a vacina sobrando não voltam a olhar por fraternidade, por amor. É por astúcia. Então a gente entende, a gente percebe que a mensagem não foi entendida. Não aprendemos a lição. Continuamos com essa mesma forma mental, avançando sempre aos poucos, de forma tão lenta, tão difícil. Quando eu falo nessa astúcia, eu trago aqui a colocação do professor Pietro Baldi, quando ele define esses três arquétipos em torno de nós, que formam esse pensamento humano. É o forte, o astuto e o justo. Ele faz essa classificação para que a gente entenda que esse forte é aquele ser primitivo que ainda se utiliza de força para sobreviver. Ele se utiliza da luta, da força para sobreviver. O astuto, ele é um pouco mais evoluído, ele desenvolveu a inteligência, mas ainda uma inteligência para o mal. E ele diz que ele nos coloca nessa fase do astuto, que nós diminuímos a animalidade, mas ainda nós não atingimos aquela fase seguinte, que é a fase do anjo, a fase do justo, daquele ser evoluído. Então, esse nosso universo separatista, a gente percebe essa constituição desse humano, uma batalha imensa, que o Baldi chama de com duas forças, né, positivas e negativas, e luta o tempo todo. E para a gente
entender melhor, ele fala do involuído e do evoluído. E o que é que mobiliza, o que é que move esse ser involuído? É essa psicologia da força, da ignorância, da animalidade. Esse ser evoluído, ele é egoísta, ele é destruidor, ele é individualista, ele é separatista. Enquanto que o ser que evoluiu, ele possui uma força positiva, contrária a tudo isso. A sua psicologia é a psicologia do justo, do construtor, do colaboracionista, do coletivista, do altruísta. E é esse ser evoluído, a fase posterior a que nós nos encontramos, é ele que vai construir essa nova civilização, nos tirar dessa condição, desse plano. É esse ser que abandonou todas as armas. Esse ser evoluído é o homem evangélico, é aquele que superou a animalidade, é aquele que compreendeu a lei divina. É o homem que entendeu que devia civilizar-se, que quer viver de acordo com a bondade, com a justiça. É ele que vai construir essa nova civilização. E aí, quando a gente estuda o Baldi e esses biótipos, o forte, o astuto e o justo, por muitas vezes eu me perguntei, como é que esse justo, esse santo, ele sente isso? O que mobiliza, que tipo de sentimento, de sensação? Então, eu lembro que um outro estudioso da obra de Ubaldi, Jorge Damas, ele trouxe uma palestra sobre Francisco de Assis e ele trouxe um slide. Eu não esqueci esse slide, né? Aquilo me marcou muito. Quando ele colocou, o tema do slide era incêndio mental. O santo sabe sentir. Até hoje eu guardo isso. O santo sabe sentir. Ele trouxe um pequeno fragmento do livro A Grande Síntese, que me permitam, vou ler para vocês. E ele trouxe esse fragmento que diz assim: na solidão dos silêncios imensos, o santo ama, com a alma hipersensível, estendida e aberta a todas as vibrações do infinito, no impulso impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. Se vos parece sozinho, ele está com o invisível, ao qual estende os braços no êxtase de um supremo e amplíssimo amplex. Alguma coisa lhe responde do imponderável, inflama-o e sacia-o no incêndio que tornaria cinza qualquer ser comum. Ele arde o amor que abraça o universo. No mistério de sobre-humana paixão, Cristo abre dolorido os braços na cruz e São Francisco no Verna abre os braços a Cristo. É um fragmento de Ubaldi no capítulo 82. Jesus disse: conhecerão meus discípulos por muito se amarem. Então o que a gente percebe é que a gente ainda não se reconhece. Como a gente vai amar o que a gente não conhece e não reconhece? Conhecer-se, curar-se, para poder ir em direção a essa unidade coletiva substancial. Quando eu penso em Jesus, quando ele cura o cego, ele está nos chamando para despertar uma consciência, abrir os olhos da alma. Quando eu penso em Jesus curando o aleijado, ele está nos chamando, precisamos ir além, libertar esses grilhões que nos prendem a esse plano inferior. Quando eu penso em Jesus liberando a adúltera,
ele está dizendo o não julgamento. Segue e não peques mais. Não fica presa a essa culpa que limita. Não. Então, quando a gente fala de cura desse ser, e aqui eu trago Sri Aurobindo, ele pede que esse homem amplie seu conhecimento, seu autoconhecimento, conhecimento do mundo, conhecimento de Deus. E nessa totalidade desse conhecimento é que vamos perceber que tudo se conecta mutuamente e que somos uma coisa só. Enquanto esse indivíduo ele só reconhece parte, não haverá completude. Vai resultar em divisão. Enquanto ele não realizar essa unidade conciliadora, ele não vai encontrar essa verdade total que vai dar significado fundamental à sua existência. Esse indivíduo, Aurobindo, ele fala que precisa afirmar a sua personalidade, tornar ela divina, rica, possuí-la de modo firme. E aqui eu achei interessante trazer isso porque ele fala desse firmar a sua individualidade não de forma egoísta, mas de uma consciência total e plena, para que daí você possa ir em direção ao outro. Ele fala que firmar essa individualidade, essa personalidade, é para que você não siga uma consciência de massa. Aqui ele já traz essa visão do coletivo material. Não é aquele coletivo substancial maior. Ele traz a consciência coletiva da massa como inconsciente. Você se mover por esse pensamento de massa é arriscado porque ela segue um impulso vago, semi-formado ou às vezes nem formado. Ela segue uma unanimidade cega, ela segue por lemas, slogans, ela segue uma identidade às vezes grosseira, muitas vezes instinto ou impulso que segue a lei do bando, a mentalidade de rebanho. E não é essa. O conhecer-se, o curar-se, o firmar-se é um crescimento de alma que vai trazer uma consciência para você, para o indivíduo e para o indivíduo coletivo. Esse ser consciente, ele precisa trazer para essa coletividade algo que ainda não foi expresso nessa massa. Então, quando esse ser ele descobre, quando se percebe, ele vê que seu corpo é diferente, que sua mente é diferente, que ele não possui só uma alma individual, eterna, que vive a se desenvolver sem cessar, não. Ele descobre que tem uma natureza, em sua natureza tem um espírito eterno e imutável. Então ele começa a distinguir a ligação entre uma existência inferior e uma existência superior. Uma existência superior. Ele se abre a um pensamento, a uma sensação do absoluto. Ele está decididamente no caminho de uma existência verdadeira e completa. E só assim, ele completo, ele pode então ir até os outros. Perceber essa manifestação do grande Espírito. E aí, finalmente, nós nos encontramos assim, numa alegria em tudo. Nós emergimos para a nossa verdadeira natureza, que é amar, servir e cuidar uns dos outros. Qual é o caminho, o roteiro? O Evangelho de Jesus. É a nossa bússola. Lembrando as bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele traz a humildade a ser trabalhada em nós. Quando ele traz bem-aventurados os aflitos, ele traz a resignação a ser trabalhada em nós. Esse é o primeiro degrau.
A humildade, a resignação nos torna mais mansos, e os mansos herdarão a terra. E nessa mansuetude buscamos Deus. Nós temos fé de justiça, nós temos sede de justiça. Nós queremos uma unidade de fraternidade. Aqui nós então encontramos Deus. Humildes, resignados, mansos e na fé, já transformados, conseguimos então sermos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Então conseguimos então nos relacionar com o outro. A misericórdia é o olhar de compaixão. Então, nesse olhar de compaixão, nós nos tornamos puros e adquirimos corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Então, eu espero que num momento bem próximo nós possamos nos encontrar com corações puros e, consequentemente, estarmos na presença de Deus. Gratidão.